O que são e por que foram criados os CMEC? Em 1995 foi necessário atrair investimento em centrais elétricas de que o país precisava, mas que o Estado não podia ou não queria financiar. Foi por isso que o Estado lançou concursos internacionais, oferecendo aos investidores contratos de aquisição de energia, conhecidos por CAI. Os CAI obrigavam os investidores a construir e manter em funcionamento as centrais, passando a receber uma taxa de remuneração. Mas, em 2003, com vista à criação de um mercado grossista competitivo, a Comissão Europeia obrigou a uma mudança das regras. Para que existisse mercado ibérico, os CAI não poderiam continuar. E assim, para evitar pagar aos produtores as indemnizações previstas nos CAI, o Estado criou um mecanismo de custos de manutenção de equilíbrio contratual, ou CMEC. Este mecanismo previa que as centrais cujo CAI acabasse antes da data prevista apenas seriam compensadas pela diferença entre o valor do CAI e as receitas que obtivessem em mercado. Por exemplo, se num determinado ano uma central gerasse receitas líquidas de 100 milhões de euros em mercado e estivesse previsto receber 150 milhões de euros em CAI, o CMEC seria a diferença, ou seja, 50 milhões de euros. Mas, se só tivesse previsto receber 75 milhões de euros em CAI, teria de devolver 25 milhões de euros. Este mecanismo, negociado em 2004 entre o Estado e a Comissão Europeia, foi aprovado pelo Parlamento Português e validado por Bruxelas nesse mesmo ano. Apesar de estar na ordem do dia, o modelo dos CMEC já existe desde 2004. Havia 3 produtores com CAI, mas a EDP foi o único que aceitou a exigência da União Europeia e do Estado e viu terminados antecipadamente esses contratos, sob condição de neutralidade financeira. E é bom lembrar que o Estado era acionista da EDP na altura. Hoje ainda há 2 empresas que continuam com os CAI ativos. Por que será que não mudaram? Porque os CAI têm menor risco e estão protegidos de alterações regulatórias. Então, o que decidiu o Estado em 2004, após negociações com a Comissão Europeia? Fixar uma verba de 3.356 milhões de euros a pagar faseadamente à EDP até 2027, com acertos de contas anuais nos primeiros 10 anos. E para os restantes anos, fazer um acerto de contas final, a chamada revisibilidade final. Foi o Estado e a Comissão Europeia que decidiram o modelo e definiram tudo o que contava para o cálculo dos CMEC. Esta fórmula garantia um equilíbrio financeiro entre CAI e CMEC, ou seja, que o valor de ambos os mecanismos seria o mesmo. Mas os CMEC só começaram a funcionar em 2007 e nessa altura o Estado aplicou a fórmula de 2004, ajustada às condições de mercado, e daí resultou uma diminuição dos valores a receber pela EDP. Conclusão: os 3.356 milhões de euros que tinham sido definidos inicialmente caíram para 833 milhões de euros, pois estimou-se que as centrais da EDP iriam ter maiores receitas em mercado. E depois ainda houve um novo corte de 120 milhões de euros em 2012, quando o Estado já não era acionista da EDP. Este corte surgiu na altura da Troika e apenas afetou as centrais da EDP. Os produtores em CAI mantiveram intactas as suas remunerações. Agora que os primeiros 10 anos já passaram, a revisibilidade final para a última década dos CMEC deverá ser avaliada de acordo com a lei e o seu valor fixado. Resumindo, a EDP limitou-se a cumprir as imposições definidas em 2004 pelo Estado e Comissão Europeia para a criação do mercado ibérico de energia. Foi remunerada, como é natural, pela sua atividade, de acordo com regras inicialmente definidas em 1995 e que permaneceram neutras. Contas feitas, na primeira década dos CMEC, os consumidores pagaram menos 240 milhões de euros do que teriam pago se os CAI continuassem.